dó de ver o Verratti, porque ele queria, mas ele não conseguia mais. Porque realmente, quando joga o Payet, e nessa composição aqui, ele tem que vir aqui para ajudar. Ele tem que sair aqui, ele tem que fazer movimentações que, para um cara que nem ele, um pouco mais pesado, com responsabilidades ofensivas, ele não consegue entregar nem a ofensividade, nem a recomposição. Melhor ficar muito bem esclarecido qual é a função de cada um, né? Qual é o espaço de cada um. E o que eu acho mais importante, um time que quer ser ambicioso tem que correr risco. Mas aí eu acho que tem alguns detalhezinhos, Rick. Primeiro, o que a gente fala das compensações, né? Quando você joga com 3 caras de contenção no meio de campo e o Piton na lateral, ele vai se mandar e você tem um pouquinho mais de proteção pelo lado esquerdo. Mas não, acho o Paiva ótimo. Acho que esse bom momento do Vasco, essa retomada, tem muito a ver com ele ser efetivado como técnico do clube. E tem que manter ele. E acho que o Pedrinho está sabendo lidar com essa questão da base, da manutenção de jogadores de uma maneira muito inteligente, como o Pedrinho sempre foi. Mas eu acho que ainda é da cultura do futebol brasileiro. Quando a gente está no Campeonato Brasileiro, a gente assume mais risco. Quando você vai para competições de jogos de ida e volta e o primeiro jogo é fora de casa, você fala, opa, vou jogar mais protegido, vou tentar sobreviver no primeiro jogo para matar em casa. 90% das equipes fazem isso. Não é que você entra para não perder o jogo, mas você entra com mais proteção defensiva para correr esse tipo de risco no jogo de volta, quando você tem a torcida a seu favor, o ambiente jogando em casa. Mas no caso ele fez ao contrário. Foi no jogo de volta em São Januário que ele fez essa formação. Isso que eu não entendi. Foi no jogo de São Januário, que ele entrou com 3 volantes, com o Payet e com 2 atacantes. E tendo que ganhar o jogo, né? Ganhar não precisava, porque foi um empate lá, poderia ir para os pênaltis. Mas jogando em casa, contra o Atlético Goianiense, na fase que o Atlético Goianiense vinha, um time tecnicamente bem abaixo do que ele, eu não entendi. E aí realmente deu tudo errado. E o que você está falando é mais ou menos a estratégia do Abel, o primeiro jogo contra o Flamengo. Mas nesse caso era o... né? Porque o nível de competitividade é bem maior. Mas a estratégia do Abel era, obviamente, com todo respeito ao Atlético Goianiense, o time do Vasco é melhor que o time do Atlético Goianiense. Né? Com todo respeito. Só que provou-se ao contrário, porque os 2 jogos o Atlético Goianiense foi melhor. Só não foi efetivo. Lá, então, no jogo de ida, era para ter sido 3, 4. O primeiro tempo, o Atlético Goianiense teve 7 chances e não converteu. O segundo tempo, em São Januário, o Atlético Goianiense amassou o Vasco. Era para ter ganhado a partida. Aí o Vasco, no final, ganhou também. Então, não entendi, enfim. E só para ainda ilustrar o jogo, o Vasco chega a 27 pontos, abre 6 pontos da zona de rebaixamento. Eu acho que é uma pontuação bem interessante para o Vasco e acho que ele já deve ter que começar a jogar de forma mais leve, né? Jogando mais ofensivamente, acreditar um pouco mais nesse time, que voltou a jogar novamente bem contra o Fluminense. E esquecer esse negócio de zona de rebaixamento, né? O Vasco não dá para ficar pensando, pô, agora criamos uma gordura, vamos ver se a gente consegue chegar ali na 8ª colocação, na 7ª colocação. Por que não brigar por essas vagas, né, de fases preliminares de Libertadores ou de Sul-Americana? E não só zona de rebaixamento. A torcida do Vasco merece mais, né? E quando você consegue fugir principalmente de um confronto direto, quando se fala jogo de 6 pontos, né? Antes do jogo, a diferença era de 4 pontos do Fluminense para o Vasco. Se o Fluminense ganha, o Fluminense fica 1 ponto do Vasco. Como o Vasco ganhou, o Vasco abriu 7. Então já é uma gordura interessante para que o Vasco comece a pensar em alguma coisa mais legal no campeonato. Não tem mais o jogo contra o Fluminense, então você já jogou o adversário lá para baixo. É isso. Belo resultado e com consistência, com o rendimento do Vasco no clássico contra o Fluminense. Isso é uma coisa, ponto. Agora vamos para as polêmicas. Eu acho que você tinha pedido também para separar um lance desse Vasco e Fluminense, não é isso? Que cabe ainda naquela tua interpretação do lance da mão. É isso. Então é contigo aí. Tá. O bananão vem desse jogo do Fluminense e Vasco. Se a gente puder só ilustrar o lance da falta, não sei se a produção separou, que vem muito daquilo que a gente vinha falando do braço de proteção e da agressão com o braço. Essa é a origem do primeiro gol do Vasco. Ó. Isso não é falta. Isso é um braço que você, se não me engano é o Diogo que está ali no lance, ele abre para fazer a roubada de bola. O jogador desmonta porque tem o contato, ao meu modo de ver, normal. Não acho. Pode até
tem uma mão um pouquinho mais alta, mas eu não acho que isso seja lance para falta. Não, não é, mas lembrando que o Daronco também marca uma falta do David do Vasco em cima do Alexander do Fluminense, que é também nesse nível. Há uma bola que parece ser dividida, mas o David chega bem antes, bota o corpo, protege, o Alexander vem, bate aqui no braço, cai aí com aquela mão, não sei o quê, e o Daronco marca a falta. Então o Daronco estava com esse critério de qualquer toquinho para lá e para cá. Então desse lance, concordo com você, não é falta, é simulação do Paulo Henrique, como foi simulação do Alexander. Nesse caso. É isso, como foi simulação do Alexander em cima de uma falta que o Daronco marcou do David e que não foi nada. Mas é isso, cara, são as simulações que estão acontecendo em relação a esse tipo de braço de proteção. E antes de falar do Bananão, uma pergunta. O VAR chamou na hora do gol do Vasco da Gama? Chamou. Então o VAR fez a parte dele. Porque é isso que tem que fazer. Mas você ouviu o áudio? Não consegui ouvir, Roger. Tá bom, então depois quando você der o Bananão, eu agora fica completo. Porque chamou, o que eu acho, chamou, mas não teve personalidade para dizer o que realmente estava. Então tem a sua parcela de culpa. Também tem. Acho que pelo menos se você tiver a mesma leitura que eu do lance. Tá, então vamos ao lance, o primeiro gol do Vasco e deixando muito claro. O Vasco mereceu a vitória, o Vasco foi superior ao Fluminense e o resultado é incontestável. A questão é que, na minha visão, o primeiro gol é um absurdo o Daronco ter validado depois de ver as imagens. Porque existem 2 toques de mão. Primeiro do Léo Pelé, e aí a mão tá junto ao corpo, você pode até interpretar que é um lance normal. Agora, a mão do Verratti, na hora que a bola raspa na coxa dele e sobe, o que faz ela descer para ele concluir a gol é o braço. Então tem uma interferência direta no gol do Verratti. Repara que ela sobe, bate no braço do Verratti, desce e aí ele chuta gol. Essa é a melhor câmera, olha só, pega no braço do Léo e agora, ó. Se parar ali, tá batendo na mão do Verratti. Ela tá subindo, ela muda a direção e acaba caindo justamente por quê? Porque tem o braço do atacante do Vasco. E aí na hora que você, em tempo real, não consegue ter a clareza do lance e o VAR te chama, ó, essa é a primeira mão do Léo, depois a bola tá subindo e ela desce. Os torcedores do Vasco ficaram chateados comigo, para não dizer palavras mais pesadas, porque no lance eu falei, dá para ver claramente que pega no braço do Verratti. E aí não é só e aí não cabe interpretação, Caio. Não cabe interpretação. A do Léo cabe interpretação, não discuto. Se ele acha que aquilo ali é um braço que está junto ao corpo, que não tem interferência no lance, ok, tá certo. Agora, a mão do Verratti, a regra diz, jogador que faz o gol, se a bola tocou antes na mão do jogador, é lance que tem que ser anulado. E aqui não é contra o Vasco, não é a favor do Fluminense, não é a favor do Palmeiras ou do Flamengo, do Cuiabá ou do Grêmio, do Criciúma ou do Fortaleza. A gente é contra os erros de arbitragem. Não estamos analisando a camisa. Estamos analisando a arbitragem, como eles estão usando a tecnologia do VAR. Essa é a grande questão. Esquece que é Vasco e Fluminense, que é Corinthians e São Paulo, que é Botafogo e Juventude. O VAR. Quem está operando o VAR, quem está dentro do campo fazendo a arbitragem. Aí o VAR chama. O Daronco vai lá, vê as imagens, vê que tocou. E aí fala que não... Tô pode tomando continuar. Seu tempo? Eu gosto de você irritado, nervoso. Não tô irritado. Fala, não é nem fala, irritado. Roger. É isso, cara. Tá tendo muita interferência. Aquilo, né? Algo que foi prejudicado semana passada, reclamou muito. Olha com um olho mais... com olhares mais simpáticos na próxima partida. E é isso. É o Fluminense num dia, é o São Paulo no outro, é o Flamengo no outro, é o Juventude num, é o Cuiabá, é o Fortaleza, é o Palmeiras. Corinthians. Todos estão sendo prejudicados e beneficiados. E aí, é minha vez de gritar agora, porque aí no próximo jogo eu vou ser beneficiado. Ele vai compensar de alguma forma. Não pode ser assim, cara. E aí eu acho que é importante que vocês de casa entendam o seguinte.
Nós estamos criticando o uso da ferramenta e não ela. Nós estamos analisando erros independentemente da cor da camisa. Não é uma decisão clubística. São erros que vêm se repetindo e que, na minha opinião, ferem a credibilidade do campeonato. Quando a gente perde 20, 30 minutos do boleiragem para falar da arbitragem e não do esquema tático, dos gols, dos lances importantes, das alternativas, dos esquemas, é porque alguma intervenção tem que ser feita. E aí o CNM, como chefe da arbitragem, tem que olhar com carinho. A CBF, que tem muito dinheiro em caixa, graças à sua gestão, tem que tirar uma parte desse dinheiro e trazer a melhor tecnologia para auxiliar os árbitros. E os árbitros não podem brigar com a imagem. E nessa rodada, vocês brigaram com a imagem. O Wilton brigou com a imagem quando não expulsa o Pulgar. E Daronco, com todo o respeito que todos nós temos a você, você brigou com a imagem na hora que você valida o gol do Vasco e não anula com o toque de mão do Verratti. Por isso, hoje, o bananão da rodada é para você, Daronco. Toma, garoto. Posso botar... É porque a gente não tem uma penca de bananas aí, né? Porque deveria se estender ao VAR também. Por mais que o VAR tenha chamado, ele não foi claro. Ele não foi claro em relação ao Daronco. Ele não chama, ele chama e fala assim, olha, vem, Daronco, mas a imagem não está tão conclusiva. Será que pode ser, que pode não ser, não sei o quê? Veja bem. Se eu chamo, se o VAR chama primeiro, ele tem que ter certeza do que ele está vendo. É ou não é, Aline? Claro. Se eu estou aqui no VAR, você está apitando, eu falo, ô Aline, vem aqui que eu estou em dúvida, para não sei o quê, dá uma olhada também. Tá tudo errado, né, Rick? Com certeza. Antes disso, vocês discordam do Caio ou você viu mão também ou não? Não, claro, eu achei que o gol não deveria ser validado. Você, Rick? Mão, claramente. Eu acho que não foi. Porque é essa a desculpa do VAR junto com o Daronco, né? Não tem uma imagem que mostra. Dá para mostrar de novo o lance? Tá incomodado. Diretor. Eu tô gostando dele hoje. Essa realmente não é a melhor imagem. A imagem é a de lado, né, Caio? É só você essa ver. Essa aí, ó. Olha a Se puder parar no lance, vocês conseguem parar, galera? A bola tá subindo agora, ó. Agora, ó. Subiu, aí. Desceu. Se ela desceu, sobe. é porque aí, ela encontrou alguma coisa no meio do caminho. E é a mão do Verratti. Tem uma observação muito legal. Tudo bem que são jogadores do Fluminense, mas quem tá à frente ali, ó, os dois jogadores de frente com o Verratti, na hora ele já levanta a mão. O Fábio parou, pô. Não, olha lá. O Diogo e o... Ganso. O Ganso também. André. O André ali. E o Fábio Diogo, tá com a mão André, levantada. Ganso, Todo Keno, mundo. Fábio. Porque é visível que toca na mão. Tudo bem que é o adversário, mas lá. Opa! Ó, o Fábio, já parou. Antes do Verratti chutar. E é esse contato com a mão que faz com que ela caia ali no pé dele para ele finalizar. E ainda tem isso, né? Tudo bem, não enxerguei. Não enxerguei que bateu na mão do Verratti. Mas, cara, a bola tá subindo. Olha só. Ele vai no VAR. Ela para no braço do Verratti e cai para ele finalizar. Ele poderia ter a dúvida, mas ele foi olhar no monitor. Dá pra ver que tem um toque na mão. E aí é brigar com a imagem, né, cara? Aí é brigar com a imagem e, de novo, é um lance que tem uma interferência direta no resultado. Porque uma coisa é o 0-0, outra coisa é você sair na frente num clássico. Mas, importante a gente deixar muito claro, o Vasco foi superior nos 90 minutos, o Vasco mereceu a vitória, o Vasco jogou mais bola que o Fluminense, mas esse primeiro gol tinha que ter sido anulado. É isso. Então, pessoal, o que vocês acharam das análises e das polêmicas em torno da arbitragem e da tática do Paiva? Será que essas estratégias vão continuar dando certo? Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto e compartilha com os amigos vascaínos. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o clássico e as decisões do Paiva. Até a próxima e vamos, Vasco!